teve essa revisão aí do aprender, e eu não consigo gravar, tá gravando. Teve essa revisão, então, do aprender, eles mudaram alguma coisa. Na verdade, a UNB não estava preparada, né? O aprender, ele tá ficando muito pesado, porque a maior parte dos professores com quem eu converso estão usando essa plataforma, né? Então, ela não tá dando conta, né? Então, aí eu acho que por isso que eles têm que fazer de tempo em tempo essa revisão. Mas aí essa semana vai ficar tudo certinho lá de novo os links. Eu vou colocar tudo de novo os links, tá? E eu coloquei lá para vocês o exercício. Eu vi que só uma pessoa já se arriscou, mas a gente vai falar um pouco dele hoje, tá? Um pouco do exercício do texto resposta à pergunta, que é esclarecimento, que está lá para vocês. Texto do qual eu já falei um pouco, né? Já toquei no assunto desse texto. É claro que eu não vou estragar a surpresa, quero que vocês leiam. O texto está no Drive, tá? Está no Drive que a Vanessa disponibilizou para vocês lá no Zap. Eu posso tentar colocar o link desse Drive, tá também no Aprender, então, enfim, vocês podem acessar por lá também. Eu não posso colocar esse texto assim no Aprender, porque ele não é um texto público, né? Assim, quer dizer, ninguém vai se importar, mas, né, não é correto. Mas é um texto que não é muito longo, tá? Esse texto do Kant. Eu tenho uma versão aqui que eu não vou encontrar, para variar, que é uma versão bem fininha, só para vocês não vão achar, porque é muito fininho demais, ele desaparece. As coisas de Kant estão tudo aqui em cima, puta bagunça. Bom, mas assim, e eu costumo usar nas minhas aulas uma versão que é da Vozes, que é antiga, que é bilíngue. E por que eu uso essa versão bilíngue? Agora a gente está usando a versão que a gente encontrou, claro. Esse texto tem muitas traduções, inclusive essa tradução bilíngue é uma tradução já um pouco antiga, né? As traduções envelhecem. Isso a gente também vai conversar um pouco depois com vocês. Por que as traduções envelhecem? Elas envelhecem porque os estudos de um autor, eles vão apontando para coisas nesse autor que a tradução às vezes trata como banal. E aí a gente vai notar depois que não é uma banalidade, ao contrário, é uma coisa muito importante. Então a tradução passa a refinar essa diferença. Por exemplo, a gente sabe que em alemão existem várias palavras para dizer objeto, né? Por exemplo, o alemão tem, às vezes, palavras que vêm do latim, como as nossas, objeto e tal, e palavras que vêm dessa linhagem mais do alemão mesmo, do alemão antigo. Então, essas duas palavras, elas coexistem na língua alemã normalmente. Só que o uso de um termo ou de outro termo pode ser importante para a leitura do autor. E isso a tradução muitas vezes esconde. A tradução trata como uma palavra banal, é uma palavra igual. Enfim, é a mesma palavra, a tradução é essa. Só que aí um estudioso pode ir lá e perceber nesta palavra, que está sendo tratada como uma palavra, um sinônimo, que essa sinonímia é, não é tão clara, e que essa sinonímia ela causa um ruído de interpretação. E aí esse tradutor vai lá e vai mudar esse elemento da tradução, e não é que a outra tradução era ruim, é que os estudos desse autor apontam nesse texto uma coisa que a tradução não percebia. Por exemplo, clássica as traduções do Heidegger, né? As traduções antigas do Heidegger, que tinham uma palavra que geralmente era traduzida por manualidade, que a palavra chama manualidade, mas que hoje em dia, tecnicamente, o termo em alemão ele foi recuperado para mostrar o que o Heidegger está querendo dizer com essa palavra, né? Então, a palavra alemã, ela tem um pouco essa relação de aquilo que se põe diante da mão. Então, se você recupera isso também na tradução. Então, a tradução, o Walter Benjamin vai dizer isso, as traduções envelhecem, os originais não. E ela envelhece exatamente por isso, porque o tempo vai passando, o estudo do original vai mudando, por exemplo, a leitura de Platão de hoje não é a mesma leitura que se fazia de Platão na Idade Média, e é óbvio que muitas palavras que na Idade Média eram traduzidas de um jeito, ou na Idade Moderna, hoje em dia já não, de forma alguma, seriam traduzidas daquele mesmo jeito. Muito embora exista aí um grande campo, né, de sinonímias, né? Os sinônimos, né, eles continuam valendo às vezes, mas enfim, então essa questão que eu queria dizer para vocês, que as traduções envelhecem. E por que eu escolhi especificamente essa tradução da Vozes, né? Eu escolhi essa tradução da Vozes na época,
não é a que vocês vão lidar agora, mas enfim, tudo bem, porque ela é bilíngue e porque é muito importante vocês aprenderem a lidar com esse instrumental, que a filosofia vai trabalhar com isso direto, que é o cotejo, cotejar o texto com o seu original. Exatamente por aquilo que eu acabei de falar. Já que a gente está falando de leitura estrutural, e a gente está falando do desdobramento do texto no próprio texto, interessa muito para o filósofo essa ordem da sinonímia, por exemplo, né? Os sinônimos que o autor usa. Se ele usa como sinônimo ou não, porque às vezes ele não usa como sinônimo, ele usa a mesma palavra, que quer dizer a mesma coisa, só que ele usa em momentos diferentes. Por quê? Então, todas essas questões, elas são internas ao estudo do texto, né? Qual a palavra que ele usou, né? Você sabe que sinonímias completas, isso a gente vai ver, inclusive, nesse curso ainda, quando a gente for falar do Quine, né? Da noção de sinonímia, que é um problema do Quine, por exemplo. Não existe sinônimo completo, né? O sinônimo é sempre sinônimo com algum complemento explicativo. Uma sinonímia aqui total entre uma palavra e outra, entre um termo e outro, é muito difícil. Ela nunca é completa, sempre sobra uma diferença. Nem que seja uma diferença da origem da palavra. Você usar uma palavra que vem do grego, ou usar uma palavra que vem nossa língua é latina, né? Mas do latim faz diferença, né? Aquilo que eu não falei aqui, eu falei numa outra turma, mas enfim. Quando você fala episteme, né? A palavra episteme, ela vem da Grécia, né? Então, você fala episteme, você está marcando que você está num âmbito de discussão que está dentro desse quadro grego da filosofia. Agora, se você fala conhecimento ou ciência, que é mais ou menos, né, assim, sinônimo de episteme, né, você já está falando outra coisa, você já está apontando para um outro lugar, você já está colocando outros elementos. Então, essas questões são muito importantes para a gente que vai trabalhar com filosofia. Eu não sou grande conhecedora de língua nenhuma, mas eu fico aqui, quando eu estou trabalhando com os textos, eu tenho o texto em alemão, o texto em português, às vezes eu pego em alemão na internet, e às vezes um termo, que termo é esse que ele usa em alemão? Pá, vamos lá ver. Às vezes é um termo que vem do latim, às vezes não. Faculdade tem uma palavra que vem do latim, tem uma palavra que não vem do latim. Por que que ele usa? Então essas questões são internas ao texto, por isso que eu coloquei para nós como ideal, tá? A gente não está no mundo ideal agora, essa tradução que tem o cotejo bilíngue. Aí vocês vão falar, poxa, mas eu tenho que saber todas as línguas? Não, né, gente? A gente vai se especializando numa área, né? Vocês sabem que aqui no departamento a gente tem grego e latim, né? Como disciplinas que vocês podem fazer. Um pouquinho de grego e latim, todo mundo que faz filosofia acaba sabendo. Aquele grego bem... E latim também, né? Mais ou menos para cotejo, né? Para cotejar. Não é, às vezes não é para traduzir, né? Eu não consigo pegar um texto grego e traduzir do nada, assim. Agora, cotejar é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Então, às vezes eu li ali na tradução e falo, mas qual seria a palavra que foi traduzida aqui como, sei lá, retrato, que é uma palavra que não existe em grego. Que palavra é retrato? Aí você vai lá e vai ver que é uma palavra que vem do campo semântico, né, do campo do ícone. Tá? Enfim, isso faz diferença para quem está estudando grego, para quem está estudando o texto numa profundidade semântica refinada. Tá? Então, sempre que vocês forem montar a biblioteca de vocês, pensem que uma edição bilíngue é sempre interessante. Muito embora hoje em dia também é que eu sou bastante analógica, tá? Mas hoje em dia também a gente sabe que tem várias facilidades, a gente pega na internet, tá? Enfim, mas é muito importante, tá? Que vocês aprendam um pouco essa ideia do cotejo, né? Vamos dizer, manejar os textos. E também uma outra questão que é importante, já que esse curso é um curso um pouco instrumental, lembrar que nem todas as traduções são iguais, tá? A gente tem, sim, traduções que são especializadas, que são melhores para o nosso trabalho, para o nosso uso, e nem toda tradução ela é citável. Às vezes você vai fazer um plano de mestrado, um projeto, vai citar um livro, você citar Aristóteles, achei essa edição aqui. Alguém mais especialista vai falar, mas que edição é essa que você está citando? Então isso faz toda a diferença, tá? Porque a gente está trabalhando também com autores que são autores da tradição, que têm inúmeras traduções, às vezes não, né, mas... E outra coisa que eu acho bem importante marcar para vocês, também é uma questão que
que é importante, inclusive, porque é interno ao nosso campo de trabalho. Existem traduções que são traduções mais literárias, que são traduções que têm mais esse sabor literário, e elas foram pensadas para isso. E existem traduções que são mais técnicas, que têm mais esse pendor técnico-filosófico. Isso vale muito para aqueles textos, no caso do Kant não, né, porque não vai ter uma tradução literária, porque não rola, né? Enfim, ninguém consegue. Mas acontece muito quando a gente está trabalhando naquele limite, naquele limiar em que um texto é filosofia, mas é também poesia, é filosofia, mas também é literatura. E existem vários textos em que a gente está nessa borda, né? Você não sabe exatamente se o livro ele é literário ou ele é filosófico, ou ele é as duas coisas ao mesmo tempo, não estou nem separando. Por exemplo, na questão, acho que alguém citou aqui, falou aqui na aula sobre Sartre. Sartre escreve romances, enfim, que são também lidos como literatura e também lidos como romance, enfim. Platão escreve diálogos que podem ser lidos como teatro, né, como literatura, como literatura. Eu não estou diminuindo de forma alguma, né? Estou só mostrando que tem essa dimensão, né? Então, você vai traduzir dando essa vida. Quem consegue fazer as duas coisas, dar vida ao texto e ainda por cima ser refinado do ponto de vista técnico, é um ótimo tradutor, e tem vários que são. E, por exemplo, eu vou falar aqui de uma questão que eu acho que talvez vocês até tenham vivido. A gente sugeriu um tempo, no PAS, um tempo atrás, a Antígona. Alguém aqui fez esse PAS? Acho que não, faz tempo, né? A gente sugeriu a Antígona, né, do Sófocles, e a Antígona tem muitas traduções. E, qual que você leu a tradução? Porque eu sugeri a tradução do Guilherme de Almeida, que é linda, e acho que é uma das traduções que eu acho mais bonitas, que mantém o ritmo do verso, e que, enfim, e ele é um grande poeta, é um grande tradutor, né, tal. E aí, o que aconteceu? Essa tradução, ela é muito rebuscada, e o pessoal achou que não rolava em usar essa tradução do ensino médio, porque ela talvez seja uma das melhores traduções, mas ela é uma tradução que está muito próxima daquele trabalho com o verso, né? Então ela tem um uso, vamos dizer assim, que é muito mais um uso teórico, né? Enfim, para ser encenada também, o pessoal do teatro, a gente fez uma encenação da Antígona aqui, preferiu outra tradução, porque a dicção daquele texto, ela soava forjada, porque é o texto que recupera trechos, palavras que têm origem grega, então, enfim. Então, só para mostrar para vocês que não existe uma única tradução, e nem uma única tradução boa, né? Ser uma boa tradução também é uma multiplicidade de questões que estão aí implicadas, né? Então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês também como um dado técnico. Quando vocês forem comprar uma tradução ou pegar uma tradução, é claro que, evidentemente, agora que a gente está nessa situação, né, eu indico para vocês, se vocês quiserem, traduções que são autorizadas, que estão disponíveis online, se vocês entrarem na biblioteca da BCE, a biblioteca da UNB, que ela tem um lugar lá que é uma biblioteca online, e tem vários livros da Autêntica, de várias editoras que são editoras que trabalham com filosofia, e os livros estão disponíveis para serem lidos no computador, tá? Enfim, mas quando vocês estiverem novamente andando na rua, comprando livros, sempre verifiquem essa questão. Nem todas as traduções são iguais, tá? E uma tradução bilíngue, ela já é um instrumental mais interessante também para a gente aprofundar. Uma tradução muito antiga, salvo engano, claro, você pode estudar traduções, você pode estudar como as traduções mudaram, também é um tema. Mas uma tradução muito, muito antiga, ela pode ser problemática também, né? Então, todas essas questões que a gente tem que colocar em pauta quando a gente está tratando um texto, tá? Um texto clássico. Dito isso, eu queria então voltar um pouquinho para falar para vocês sobre o exercício que está lá postado. Vocês viram o exercício lá postado? Tá, no silêncio. Bom, vou entender que vocês viram. E Tá. sim, professora. E vocês acharam o texto também, né?
Isso, as editoras são muito diferentes. A Companhia das Letras, a Vozes é uma editora, inclusive tem uma livraria aqui, né, na W3, aqui em cima. A Vozes, a Paulinas, a Companhia das Letras, a Boitempo, a Autêntica tem muita coisa de filosofia, são essas editoras que têm um trabalho, um cuidado especial com textos filosóficos, tá? Então, e com textos em geral, né? A Companhia das Letras talvez seja a maior editora brasileira hoje em dia, né? Depois que várias faliram, né? A Vozes, que é tradicional, né? A Vozes aqui é ligada é ligada à igreja, né? A Vozes e a Paulinas, né? Mas fazem traduções muito refinadas, então eu acho que isso é interessante que o João falou, realmente ficar de olho. Às vezes você não sabe se não conhece tradução, mas a editora te indica também, editoras sérias, né? Editoras mais sérias. É claro também que pode ser que o cara publica numa editora meia boca e a tradução é muito boa. Eu sei dessa história, por exemplo, eu trabalhei um tempo com o Montaigne, né? Com Michel de Montaigne, né? Que é um autor que está nesse limiar entre ser literatura e ser filosofia, né? E ele foi traduzido, inclusive foi republicado, na tradução do Sérgio Milliet. O Sérgio Milliet é uma pessoa muito importante, uma figura, um intelectual brasileiro marcante, que a gente lê e é fundamental em várias áreas, na sociologia, na história da arte, ele era crítico de arte. Então, não estou dizendo que o Milliet é um tradutor ruim, mas ele é um tradutor literário. Ele literarizou, transformou em belas letras aquilo que era mais cru no texto do Montaigne, né? E quando a gente estava estudando Montaigne, a gente descobriu um livro muito antigo, assim, de algumas traduções que é do Toledo Malta, que a gente nem sabia quem era, depois a gente descobriu que ele era um engenheiro e tal, que são traduções muito mais interessantes, porque conservam essa certa rudeza do texto, né, do Montaigne, que é um texto do Renascimento. Então, você não transforma o texto num texto do século XIX. Então, tudo isso são questões que eu acho que a gente deve levar em conta, tá? E, claro, trabalhar com tradução é metade do nosso trabalho, né? Porque a gente trabalha com muitos autores que não são brasileiros. E com brasileiros também, tá? Mas, enfim. E até o século XVIII, né? Até Kant, todo mundo escrevia em latim também, né? Então a gente também está sempre quase no universo da tradução, né? Mesmo os europeus, né? Bom, e eu queria falar um pouquinho, então, desse exercício, tá? Queria falar um pouquinho desse exercício que vocês vão fazer, tá? Qual que é o foco desse exercício. Esse primeiro exercício já é um exercício que eu vou considerar como parte da nota final, tá? Como uma parte dessa avaliação, tá? Final do curso, tá? Então vão ser esses exercícios que estão listados lá naquele programa, exercício 1, 2, 3, 4, né? E esse já é o primeiro, aquele que a gente fez antes, do Rousseau, que eu vou agora dar um feedback para vocês, foi uma espécie de teste, tá? Teste das ferramentas. Então, o que vocês vão fazer com esse texto? Primeiro, retomando um pouco a questão do método, tá? Então, a gente está fazendo um exercício, tá? Então, como exercício, não estou dizendo que é bom ou ruim, a gente está trabalhando com o método estrutural do Goldschmidt. Então, esse método estrutural do Goldschmidt, então a gente vai ler o texto como um desdobramento lógico. A gente vai lembrar, então, que a gente tem que compreender o método de explanação do próprio texto. Então, como é que o texto quis produzir a sua verdade, qual é o método desse texto, as estratégias textuais, então ficar atento às estratégias textuais do texto, né? Enfim, as estratégias argumentativas internas, é por isso que eu falei para vocês desse nível. Eu sei que a gente não vai ter como trabalhar isso agora, não sei se alguém aqui já tem algum domínio de alemão, às vezes tem aluno que, enfim, sabe alemão melhor do que eu, o que eu vou dizer para vocês que não é, assim, um elogio, tá? Mas, enfim, mas assim, a gente não vai trabalhar, claro, eu sei que a gente não normalmente as pessoas não conhecem a língua alemã, mas já seria um pouco essa estratégia textual também colada a estratégias de escolha de vocabulário, já tá implicado nisso, é uma estratégia de texto. Não, as palavras, como eu disse para vocês, não são sinônimos. E pensem nisso também quando vocês forem escrever, tá? Não existe uma sinonímia completa. Então, às vezes, também é uma estratégia textual, você ter escolhido uma palavra e não outra, tá? Então, também, isso deve ser levado em conta.
A porta abriu sozinha. Depois, essa é a primeira parte. Depois, a gente vai entender e explicitar as articulações internas desse texto, a coerência interna e verificar nessa coerência interna se ela é consistente e se ela pode resistir por si mesma naquilo que ela constrói, tá? Então, naquela verdade que ela constrói, sem pensar já de antemão se o texto erra ou acerta. Alguém fechou a porta para mim. Se o texto erra ou acerta, tá? Então, a gente não está, um pouco aquilo que o Goldschmidt falou, julgando o autor se ele está certo ou está errado. E a gente também não está colocando esse texto já de antemão numa espécie de causalidade histórica. Ele não é o efeito de um elemento histórico. É o Kant querendo entrar na minha casa, credo, gente. Hoje eu estava falando com o Alexandre Hahn, né? Que a gente às vezes até erra e chama de Kant, né? Então, será que era isso? Que é o nosso kantiano, professor que trabalha com Kant, né? Enfim, traduz Kant, inclusive ele está traduzindo alguns textos de Kant, então, enfim, vai ver que é isso, né? Ficou na minha casa, assim. Então, a gente não vai se preocupar, antes de tudo, com uma causalidade histórica do texto. É óbvio que eu quis escolher alguns textos do Kant, eu já trabalhei com alguns outros, tá? Eu já trabalhei com textos que são do Kant mais epistemológico, tá? Porque esses textos, eles trazem exatamente esse elemento que parece um pouco contraditório, porque eles são textos que são textos do Kant político, né? Então, eles evidentemente têm mais elementos de filosofia prática. Então, evidentemente, eles apontam mais para fora do texto, né? Para mediações que são externas ao texto. Por exemplo, esse texto, que é de 1783, ele é anterior à Revolução Francesa. Isso é um dado, né? Um dado que é relevante, enfim. Mas, apesar dessa contradição, eu voltei atrás, tá? Porque esse curso eu já dei várias vezes, e em umas outras vezes eu escolhi outro texto exatamente por essa questão, né? Por esses textos terem essa implicação da filosofia prática, que é mais, que parece mais problemático. Mas eu voltei atrás exatamente porque a minha questão, e a nossa questão aqui, é a noção de história como filosofia, né? Se há um enfoque filosófico da história. Então, eu voltei para os textos históricos do Kant. Mas, então, a gente vai deixar em suspenso essa causalidade histórica, tá? E aí vocês vão ver, não sei qual edição que a Vanessa colocou lá na pasta, mas geralmente as edições trazem uma nota dizendo que esse texto, na verdade, ele se originou, ele teve o seu mote, vamos dizer assim, numa polêmica dessa revista, né, desse jornal que circulava na época do Kant, sobre o casamento, se o casamento já poderia ser apenas uma instituição civil, uma instituição, portanto, do Estado, ou se nós ainda precisávamos, né, se ainda a gente estaria num elemento de que o casamento precisaria de uma espécie de fundo religioso, se a gente estaria já esclarecido a esse ponto, ou se não, né? Que o Naruto. Eu não entendo a piada, mas tudo bem, né? É por causa da minha foto, Priscila. Mas o que é Konoha? É o país onde o Naruto mora. Ah, tá vendo? Tem muitas coisas muito sofisticadas. Não, mas eu vou te levar pra assistir Naruto um dia. Então, eu vou A gente vai assistir, maratonar. porque senão eu fico super por fora. Tem uma outra coisa que eu preciso assistir que eu fico por fora. Assim, sobre o casamento, já vi um meme muito bom no Instagram que fala assim: você ama tanto uma pessoa que você você envolve Deus e o Estado. Pois é, tanto uma pessoa que envolve Deus e o Estado. Então era um pouco assim, vamos dizer, a pergunta central era essa. Você acha que amando tanto uma pessoa, você precisa envolver Deus e o Estado? Na verdade, era um pouco uma enquete, né? Uma enquete filosófica, e há várias respostas sobre essa enquete, inclusive tem um livro publicado com essa polêmica, é uma polêmica, né? Assim, como se a gente tivesse várias polêmicas que a gente tem no jornal, né? Assim, sei lá, contra, a favor do aborto, contra, a favor do impeachment, contra, a favor da eleição, sei lá, essas enquetes que são enquetes públicas. E aí o Kant responde com esse texto, né, sobre o esclarecimento. Então, esse contexto que é externo, ele ajuda, claro, para colocar o texto no seu elemento histórico, mas se você não soubesse disso, também não faria nenhuma diferença, vocês vão perceber.
E aí, assim, então esse seria um dos pontos, e o outro ponto é importante que desse caminho, método, a palavra método é odos aquilo, é reto, né? E meta é caminho. Então, métodos é caminho reto. Tá? Inclusive, aquilo que o Walter Benjamin vai dizer, né? Que método é desvio, né? Ele diz que método é um caminho circular, enfim, então, exatamente fazendo uma brincadeira, porque a palavra método significa caminho reto, caminho mais curto. Então, método é essa ideia, né? De atingir uma meta, de atingir um alvo. Então, esse caminho, o método, por esse caminho, por esse método, nós podemos chegar à apropriação do texto para o nosso pensamento contemporâneo, e aí sim seria esse passo menos técnico e estrutural, mas que também precisa ser pensado dentro de uma contenção acadêmica, que seria aquela ideia de um anacronismo controlado que a gente sempre produz, mesmo que a gente não queira, mas é sempre bom a gente saber que esse anacronismo está ali, tá? E se a gente quiser produzi-lo realmente, né, se você quiser realmente se apropriar desse texto, você fazer esse passo metodológico com todo o cuidado, evitar anacronismo cego, né? Você não sabe que você está produzindo um anacronismo, porque isso é um problema de método, né? Um problema que é uma pergunta externa ao texto que você tenta fazer o texto responder e ele não vai te responder porque não está lá. Bom, essa então é a questão que eu queria colocar para vocês do texto. E eu vou dar para vocês, tá? Enfim, uma estrutura desse texto, que é uma estrutura prévia, que é como eu leio, claro, não significa que o método estrutural é assim, todo mundo vai ler a mesma estrutura. Eu vou falar para vocês de uma certa estrutura que eu leio nesse texto, vocês não precisam seguir, tá? E como esse texto se movimenta, só como um exemplo desse tipo de leitura interna ao texto. Então, o primeiro movimento do texto, eu falo em movimentos porque é como se o texto fosse exatamente essa onda que leva o leitor. Então, os movimentos do texto é exatamente isso que te leva de um lugar a outro, que é um método, né? Te faz sair de uma questão inicial e chegar em outro ponto, que é um pouco o que uma estrutura textual filosófica tenta fazer, né? Uma estrutura textual literária não tem essa pretensão de fazer com que você seja movido de uma pergunta a uma resposta, por exemplo. Um texto que a gente pode dizer literário, está em outra regra, né? Aquilo que o Aristóteles vai dizer. Os textos filosóficos, eles têm por pergunta a verdade e a falsidade. Uma maneira errada de pensamento filosófico? Então, é um pouco isso que a gente vai ver, né? Um pouco que ele está colocando assim, existe um pensamento errado. Segundo Goldschmidt, existe um pensamento que não se sustenta estruturalmente, ele é mal construído. Então, é um erro. O erro é interno ao próprio sistema. Agora, isso não resolve, e essa é uma questão que a gente vai ver mais para frente, o problema do conflito das filosofias, que, aliás, é o nome do texto do Porchat, que está no nosso programa, do Oswaldo Porchat, que é um filósofo brasileiro, de quem eu fui aluna, enfim, outros professores aqui também, ele é um dos maiores filósofos brasileiros, né? O Porchat escreveu um texto que chama O Conflito das Filosofias. Se todos os sistemas produzem uma verdade, se essas verdades são internas, né? O Porchat que foi aluno e tradutor do Goldschmidt. Como é que eu escolho, entre aspas, um sistema e não outro? De onde eu me posiciono para falar? Que bobagem, né? Eu já contei essa piada do Porchat muitas vezes, mas assim, ele era ótimo, tal, mas aí eu fui fazer a aula dele, eu estava logo no primeiro ano, não tinha feito nem Antiga 1, nem Antiga 2, fui fazer a Antiga 3. Vou lá porque me falaram que o Porchat era o máximo. Aí ele escrevia em grego na lousa, gente. E eu me escondia, né? Assim, enfim, nossa. Porque ele fazia assim, o que você acha do trecho tal? Tá vendo? Vou fazer isso com vocês. É um modelo de aula que era super tenso. Tipo assim, você, Naruto, o que você acha? E aí, assim, uma vez ele falou assim para mim, o que você acha? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não sabia do que estava falando, né? Assim, aí eu falei um negócio lá, falei um troço lá, ele falou, não,
não é isso, vou te explicar aqui. Virou para a lousa, começou a escrever, paraná. Enquanto ele estava escrevendo, minha filha, eu fiquei a mula, eu fugi. Aí ele falaram, depois me contaram, né? Falaram que ele falou não sei quanto tempo lá, explicando aquilo que ele tinha me perguntado e eu falei errado. E aí, quando ele voltou, ele falou, cadê aquela menina que estava aqui? Tinha ido embora. Mas depois ele não lembrou de mim. As turmas eram muito grandes. Mas, enfim, deixa eu puxar. Mas era muito, muito interessante a aula dele. Depois eu vou falar um pouquinho do texto dele, né? Nem era sobre esse texto. Mas ele vai pôr exatamente essa questão, é uma questão que a gente vai ter que trabalhar depois, né? Tá bom, aqui ótimo, né? Pois é, deixa eu cara falando sozinho. Não, ele ficou lá falando, mas era assim, gente, ele me perguntava, mas ele não sabia que eu ia errar, claro, né, gente? Mas enfim, mas foi tenso aquele dia. Depois, na outra aula, ele não lembrava mais. Enfim, parece também turmas de 120 alunos, eram turmas enormes. Enfim. Eu dei sorte de ele me apontar, né? Acho que tinha pouca menina também na turma, então ficar mais escondida. Mas, enfim, voltando, então, o Porchat vai pôr exatamente essa questão, tá? Que é a questão se todos os sistemas se equivalem, ok, né, beleza, né? Então, deixa aí os sistemas se equivalendo e cada um fala uma língua, né? Porque cada sistema filosófico é uma linguagem, vocês vão ver isso. A gente estava discutindo isso com o Alexandre agora, o Alexandre Hahn, que ele trabalha com Kant. A gente tem colegas que trabalham com Hegel. Eu trabalho mais propriamente com Adorno e Walter Benjamin. Cada um desses colegas escreve dentro de uma perspectiva, e o próprio texto da gente acaba ficando contaminado com esse modo de pensar. Então, você tem o texto do hegeliano, o texto do kantiano, e é como se, no limite, o Porchat vai dizer, essas línguas fossem intraduzíveis, né? Porque para traduzir Hegel em Kant, já tem que fazer um Hegel kantiano. E isso é, num certo sentido, paralisante. Então, vocês vão ver esse texto do Porchat, eu acho que é uma questão interessante, que o próprio Porchat vai dizer, Goldschmidt não resolve, né? O método não resolve. Ele resolve pontualmente como instrumento de leitura. Agora, como instrumento de uma escolha, vamos dizer assim, de uma perspectiva de pensamento, é complicado, realmente, né? E a gente vai ver também isso no Hegel. O próximo texto que a gente vai ler, que é o texto do Hegel, Introdução à História da Filosofia, a palestra, é de 1816, é quando o Hegel vai ter que justificar que ele vai dar um curso de História da Filosofia. Porque é uma coisa contraditória, no certo sentido, né? Porque se é histórico, não é filosófico no sentido de ser eterno e verdadeiro, porque o histórico é exatamente da ordem da contingência, e se é eterno e verdadeiro, não pode ser histórico. Então, como é que eu faço esses dois movimentos, né? Então, o Hegel vai exatamente mostrar como ele equaciona esses dois elementos, ao ponto de ele chegar a dizer no texto que filosofia e história da filosofia são a mesma coisa, tá? Mas assim, no modelo hegeliano, claro. A gente vai começar a ler. Gostaria que vocês já começassem a ler, então, acho que uma pergunta que já me fizeram, qual o próximo texto? É esse texto, Introdução à História da Filosofia. Eu peço que vocês leiam, a gente vai ler junto, tá? Então, a gente vai ler estruturalmente e juntos, porque ele não é um texto fácil, então eu peço que vocês leiam assim com, né, bastante vagar e boa vontade. Ele é um texto que, a princípio, vai cuspir vocês para fora. Sai daqui, isso aqui não é para vocês, porque é um texto difícil. O Hegel tem um modo de escrita, um modo de exposição, que depois vocês vão ver que é importante, que a princípio difícil de entrar, produz metáforas o tempo todo, metáforas às vezes que a gente não compreende, tem um jargão pesado, o jargão significa a palavra técnica, né, que não pode ser mudada porque ela é uma palavra interna ao sistema. Mas a gente vai esmiuçar esse texto juntos, tanto que se vocês olharem no cronograma, do calendário, há pelo menos 3 aulas para esse texto, tá? Então comecem a ler já, vocês já podem começar a ler agora, no final de semana, aqui, que maldade, que a gente vai começar a trabalhar com esse texto, tá? Enfim, e tem tudo a ver com esse aqui que a gente vai ler. Então, só eu colocar a estrutura para vocês. O primeiro movimento do texto, então, a primeira entrada do texto, é a resposta à pergunta. Então, vamos responder o que é esclarecimento, né? Então, a resposta à pergunta, o que é esclarecimento, é o primeiro movimento do texto,
E essa resposta, que a princípio pareceria que ia ser a grande construção do texto, que todo o texto ia ser construído para responder essa pergunta, ele responde em uma palavra. Ele diz exatamente assim: eu vou te responder em uma palavra. Esclarecimento. O que é esclarecimento? É a saída da minoridade. É quando o homem deixa de ser menor, né? Quando ele deixa de ser tutelado, né? Menor, que significa isso? Ser tutelado, e ele toma as rédeas do seu próprio pensamento. Isso é esclarecimento. Então, isso ele é quase como se ele falasse, isso é banal, né? É como se ele desse isso como uma trivialidade no primeiro movimento do texto, e aí ele produz aquela famosa expressão, que é uma expressão latina, sapere aude, é ousar saber. Sapere aude é ousar saber, tem até uma revista famosa com esse nome, é ousar saber. Então, o esclarecimento é isso, é quando você não mais depende do médico, do padre, ele vai falar mais do médico, do padre, do advogado, para ser levado, né? O médico que vai ditar a sua dieta, o padre que vai ditar a moral, o advogado que vai ditar as leis, ou o exército, quando você não precisa mais dessa tutela do saber, que você consegue pensar por si mesmo. Então, ele vai fazer esse é o primeiro movimento do texto, e aí ele vai justificar esse saperialdi em vários outros movimentos. Por exemplo, ele vai dizer que para ousar saber, a gente só precisa de uma coisa: liberdade. Toda a razão colocada diante da liberdade, e liberdade no sentido kantiano, que ele vai explicar também o que é no texto, ela vai entrar nesse processo de saída da minoridade. Mesmo, ele vai dizer, as mulheres, que eram consideradas na época, vocês sabem, isso não é tão antigo, crianças grandes, né, o belo sexo. Elas saíam das mãos dos pais, né, do pai, né, e eram dadas para o marido. E o marido tutelava, porque elas eram crianças grandes que não poderiam tomar as rédeas da sua própria vida. E o que o Kant diz? Então, você vai dizer, ai, que machista. Sim, mas ele diz isso. Até mesmo uma mulher, se ela for colocada diante da sua liberdade, ou seja, qual que é a grande questão? E aí ele pode ser até lido como um feminista. Qual que é a grande questão? É a questão da formação, né? A formação que você dá às mulheres. Se você deixar essa mulher frente a frente com a sua liberdade, e ela errar sozinha, ela vai aprender e tomar as rédeas do seu pensamento. Então, a liberdade é o único elemento, e o elemento fundamental, que não só permite o esclarecimento, mas que torna o esclarecimento inevitável. Todo mundo que tiver esse poder da liberdade vai se esclarecer. E liberdade, na verdade, não é fazer o que você quer, né, ficar largado. É o contrário disso. Liberdade é colocar-se diante da sua racionalidade e dar à sua razão as regras dentro daquilo que a sua razão entende como melhor, né? Então, é um pouco essa questão que vai aparecer logo no começo do texto, e aí ele já fecha esse primeiro movimento, ele fecha com os exemplos, né? Como o esclarecimento é ousar saber. No segundo movimento, então, a gente já coloca assim, opa, que revolucionário, então, ousar saber, liberdade, né? Então, esse texto é pré-revolução francesa, mas enfim, né? Opa. Aí ele vai colocar um segundo movimento e ele vai dizer assim, só que essa liberdade, esse ousar saber, ele não está implicado numa ideia de desobediência civil, ou de revolução, ou de desobedecer. Assim que eu percebo que as regras elas não foram produzidas por mim, ou que eu não concordo com elas, eu desobedeço essas regras. E aí eu produzo uma revolução. Porque ele vai dizer que esse movimento revolucionário, esse movimento de mudança abrupta, sem o devido processo racional, produz, na verdade, apenas a troca de lugar das ordens de poder. Então, ele vai dizer, na verdade, você simplesmente troca aquele que vai conduzir o cabresto, e às vezes até para o pior, né? Então, o que ele vai dizer, essa revolução nesse sentido abrupto, né? Então, usar saber, então tá, usei saber, todo mundo destrói as regras da sociedade e vai para a rua, não é exatamente essa questão que ele põe. E como que ele faz isso? Eles vão falar assim, tá vendo, que cara mais reaça, tal, assim. Esse segundo movimento do texto
já partindo do que ele já respondeu, que é esclarecimento, põe uma questão que é fundamental e que vocês vão entender, eu acho que talvez melhor, porque vocês não vão ler só esse texto, mas enfim, esse texto também mostra como ele equaciona dois modos de racionalidade. Ele vai dizer que há dois usos que a gente faz da razão. E dentro desses dois usos da razão, eu conservo a possibilidade da liberdade racional de ousar saber, sem que essa liberdade, abruptamente e sem o devido trabalho racional, provoque grandes estragos sociais. Um pouco essa questão que ele vai dizer. Ele vai dizer que, então, você deve fazer uma distinção entre razão privada e razão pública. E qual que é a razão privada e a razão pública? Esse eu acho o ponto central do texto, o ponto de virada. Então, esclarecimento, ok, é ousar saber e usar com liberdade a sua razão, a razão que todo homem racional possui, e que, manejada dentro da liberdade, que é sempre dar regras à própria razão, então, portanto, é sempre buscar uma espécie de acordo da razão consigo mesmo, a liberdade tem esse sentido, ele vai falar isso em outros textos, mas aqui também fica claro. Nesse sentido, qualquer um que ousar saber vai tomar as rédeas do seu pensamento. E logo vai começar a perceber que discordar, perceber um desacordo com algumas regras da medicina, algumas regras políticas, algumas regras religiosas. Então, poxa, então o que você produziria seria, na verdade, uma espécie de caos social, né? Num certo sentido. Ninguém mais obedece nada, ele vai dizer, não. Temos que fazer uma distinção. Se vocês pegarem o outro texto que vocês leram, né, enfim, claro que eu não vou pegar, porque a gente está aqui dentro desse texto, mas enfim, se você pensar na história individual, é uma coisa. Na história das nações, é uma coisa. Se você pensar na história da espécie, é outra coisa. Então, do ponto de vista da história individual, numa história, por exemplo, da Prússia, que é onde ele está, a gente tem que pensar essa história como construída pelos séculos e vem sendo refinada. Então, a legislação, e vale lembrar que esse texto é sobre a legislação do casamento, ela tem um determinado ponto na história. Né? Ela obedece a alguns movimentos históricos. Né? Ele está até aqui falando assim, que não se deve ser anacrônico. Né? Exatamente. A constituição de um país, ela é um produto, muitas vezes, de uma contingência histórica, de um atrito histórico. Né? Então, às vezes tem uma regra lá que, historicamente, se construiu assim, porque na época era melhor que assim fosse. Então, ele vai dizer que a razão privada, que é a razão do homem no seu tempo histórico, e é a razão do homem enquanto funcionário, né? Funcionário público, né? É Beamten, né, em alemão, enquanto funcionário de uma estrutura, e isso foi muito mal entendido, né, como a peça da engrenagem, né? Embora esteja aqui também, não estou defendendo, não, mas o homem, na sua razão privada, no âmbito privado da sua racionalidade, ele deve sim obedecer. E ele está falando isso radicalmente, tá? Porque depois ele tem um livro que a gente pode comentar depois, No Conflito das Faculdades, que ele vai ter que responder por isso, né? Porque o sobrinho do Frederico, né, que já está no poder, acusa a Kant de estar doutrinando seus alunos em sala de aula. E aí ele vai dizer que, do ponto de vista privado, enquanto funcionário da universidade, ele sempre prezou pela ementa, pelo currículo, por aquilo que é instituído pela instituição universitária. Só que, do ponto de vista da sua razão pública, enquanto filósofo, ele escreveu os livros dele. Então, ele faz esses dois movimentos, né? É um pouco a nossa questão aqui, se eu puder dizer para vocês. Dentro da ordem da UNB, eu sou professora do departamento de filosofia, eu recebo uma disciplina que chama IHF, cuja ementa não necessariamente eu escrevi, claro que eu tenho liberdade de cátedra, mas há uma ementa, e essa ementa faz um sentido num plano geral, que é o currículo, com o qual eu concordo ou em algumas coisas e não em outras, mas assim que houve um acordo histórico de que esse currículo ia ser implementado, é óbvio que eu vou me manter dentro
né, dessas regras. Senão, cada um vinha aqui fazer o que queria, né? Aliás, às vezes acontece isso, mas nesse sentido, então, como razão privada, como professora da UNB, eu sou obrigada, assim, a respeitar um determinado horário, né, a cumprir uma função, a dar aula, aqui eu estou dando aula de filosofia, eu posso, como Porchat, depois na vida, começar a pensar meus livros e começar a achar que a filosofia de Kant não tem nada a ver, ele estava errado, ou esse Goldschmidt não tem nada a ver. Sim, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista privado, ou seja, como essa estrutura que foi pensada, eu tenho que vir aqui e expor para vocês. Eu posso até dizer que não concordo, mas eu tenho que expor para vocês. É um pouco esse jogo que o Kant diz, que ele produz. Agora, quando pensou estar errado, não, mas a carta que ele faz, deixa eu pegar a carta aqui, peraí. Peraí. Vou pegar esses... Ó, até achei o meu carrinho aqui, peraí. Olha, tem um carrinho. Peraí. Caramba. Deixa eu botar o carrinho aqui. Deixa eu botar o carrinho no lugar. Carrinho? Eu tenho uma lhama também, ó. Tem muitos brinquedinhos. Eu sou uma caveira, ó. Minha casa é cheia de brinquedinhos. E de carrinhos, eu tenho muitos, realmente. Mas eu tenho gatinho também, coisas fofas de menina. Então, ó, aqui no Conflito das Faculdades, eu vou ler um trechinho que está até marcado aqui para vocês. Quando o Kant responde, né, para Vossa Majestade, então tem uma troca de cartas, enfim, do rei Frederico Guilherme II, que aí ele escreve assim, né, deixa eu ver se eu acho aqui exatamente a carta. Ó, ele escreve, Frederico Guilherme, pela graça de Deus, rei da Prússia, etc, etc. Antes de mais, a nossa graciosa saudação, digno e muito erudito, caro súdito, escrevendo para ele. A nossa suprema pessoa constatou já há longo tempo, com grande desgosto, falando por Kant, que fazeis um mau uso da vossa filosofia para deformar e degradar as doutrinas capitais e fundamentais da Sagrada Escritura e do cristianismo. Então, Kant recebeu essa carta do Frederico Guilherme, como se eu recebesse uma carta do presidente da República dizendo que estou sabendo que você usa a sua sala de aula para degradar as Sagradas Escrituras. Ou seja, que você está fazendo mau uso da sua razão pública. E aí, o que o Kant responde? Kant já enfim, parece atual, enfim, não é? E é o Kant pagando a língua, né? Porque como razão privada, e ele responde: enquanto mestre da juventude, tanto quanto entendo, jamais interpolei, ou me foi possível interpolar, em lições acadêmicas, uma apreciação da Sagrada Escritura e do cristianismo. É o que já demonstra os manuais de Baumgarten, que tomei como base, ou seja, eu uso os manuais que são os manuais usados pela Universidade, do Baumgarten. Que depois ele vai comentar, o Baumgarten, com quem ele tem uma polêmica, inclusive. Os únicos que poderiam ter alguma relação com semelhante exposição. Neles não se inclui sequer o título que se refira à Bíblia. Então ele está dizendo, eu nunca usei a minha cátedra para isso. Nunca usei a cátedra para contrariar aquilo que era a instrução geral dessa sociedade. Agora ele diz também, isso ele vai dizer nesse texto. Esse texto é de 1783 e esse que eu li, essa carta, é de 1794, tá? Então passou um tempo aí e o despotismo esclarecido do Frederico foi para o espaço, né? Vocês perceberam. Ele vai dizer, isso ele diz também na carta, que nos meus livros eu escrevo o que eu quiser, do jeito como eu acho melhor. Porque nos meus livros eu estou agindo como razão pública, como razão em relação à espécie humana, como razão em relação à humanidade. É a minha racionalidade filosófica que está agindo. Essa racionalidade filosófica, que é a racionalidade que você opera numa espécie de comunidade dos eruditos, numa comunidade dos homens que pensam, e aí a gente também pode depois perguntar quem é esse homem, quem é esse erudito, quem é esse homem que pensa, mas enfim, ela não pode ser cerceada, de jeito nenhum. Ou seja, ele vai falar isso no texto, vocês vão ler,
pense, mas obedeça. Você obedece às regras da sua sociedade, mas você pensa livremente. E aí você vai falar, tá, mas que beleza, né? Então eu fico lá pensando livremente e tal, enfim, escrevendo meus livros, mas eu vou lá na universidade e falo a mesma coisa de sempre, né? Respeito às regras, tá? Enfim. Mais ou menos assim, pegando um exemplo mais atual. Eu sou um médico, eu sou eu sou a favor da eutanásia, por exemplo. Então, tem todo um debate público sobre a eutanásia, ou sobre o aborto, se vocês quiserem. Tem todo um debate público sobre esses dois temas, que se dá no âmbito dos eruditos da medicina ou da filosofia. Agora, enquanto médico dentro de um hospital, eu não posso agir, vamos dizer assim, mesmo que eu ache que é correto, ou que eu acho que é incorreto, enfim, não é essa questão, fora das regras da sociedade, porque eu estou me colocando à margem da lei. Agora, aí você vai dizer assim, então tá, beleza, então nesse segundo movimento o que ele mostrou é que você pode pensa livremente aí no seu cercadinho com seus amigos, mas você continua obedecendo, né? E você continua mantendo o status quo, porque você não produz essa revolução material, né? Você produz uma revolução, quando muito, intelectual. Né? Então, parece um pouco aqui que ele está fazendo uma questão um pouco assim. Então, tá, né? Beleza. Então, assim, a gente pode pensar o que quiser, né? Mas desde que você obedeça. Então, como é que a coisa se move, se é que se move? Aí vem a questão que eu acho que é fundamental nesse texto. Não é exatamente isso que ele diz, que pode ser mal entendido. Ele diz que, sim, a gente obedece, até o limite em que a nossa época, ou seja, o nosso tempo histórico, não coloque o futuro da humanidade em um vácuo de obscurantismo, que você não tenha regressos. É por isso que eu coloquei para vocês lá no Aprender um texto que eu meio que montei ali para vocês, que compara a noção de Rousseau com a noção de Voltaire, né? Então, ambos pensam a história como um fluxo. Voltaire diz que ela vai sempre para o melhor, Rousseau diz que ela vai sempre para o pior, mas isso não significa que isso está dado. Isso é uma ação humana. Então, eu posso, sim, num determinado momento, no caso de Rousseau, produzir uma constituição que faça com que a degradação da sociedade seja estacada, pelo menos momentaneamente, apesar de a decadência estar inscrita. Eu posso conseguir segurar um pouco isso. E, ao contrário, no caso de Voltaire, que tudo vai sempre para cima, eu posso ter um momento de obscurantismo que entrava o crescimento das sociedades. A mesma coisa vai retomar aqui Kant, claro que em um outro modelo, ele vai dizer, uma época não pode condenar a próxima à obscuridade. Uma época não pode ser um entrave ao pensamento. Assim que essa bandeira se levanta e que você percebe que aquilo que está sendo colocado historicamente, no nosso tempo histórico, vai condenar a próxima geração, aí a bandeira da ilegalidade moral e racional se levanta, como diz a Hannah Arendt. Então, nesse sentido, ele diz isso não é mais um crime em relação a uma sociedade, porque o que eu falei para vocês, eu peguei um exemplo da eutanásia, mas vamos pegar um exemplo banal para nós, o adultério. O adultério já foi crime passível de morte. Né? Se pegasse um casal de adúlteros, tem até um filme que é super bonito, chama que é dos amantes, não vou lembrar tanto, é um filme japonês sobre os amantes que são crucificados, amantes crucificados, acho que chama, porque eles são adúlteros. Então, hoje em dia, para nós, é uma tragédia do amor, né? Mas isso já foi visto como uma questão moral e social. Então, né, ok, o juiz teria que condenar ali naquele momento. Então, a gente, para perceber um pouco essa mudança, hoje em dia nós percebemos que isso é uma espécie de absurdo, né? Tá, enfim, você condenar alguém porque num determinado momento escolheu ficar com uma outra pessoa. Ok, se você tivesse encravado o pensamento jurídico, o pensamento moral nesse ponto, até hoje nós estaríamos no mesmo lugar. Então é essa questão que o Kant está pensando,
né? Então ele está mostrando, na verdade, que talvez a gente não deva pensar apenas como racionalidade privada, que pensa o seu tempo histórico, mas sim pensar nessa racionalidade em grande, que é a racionalidade da espécie. Só que, aí ele vai dizer, quando uma coisa se equaciona com a outra, essa racionalidade pública, ela tem que ser sempre superior à privada, ela é mais importante nesse sentido. Então, se algo estiver colocando a próxima época, o futuro, em uma ordem de obscurantismo, então aí a gente tem sim não só o direito, mas o dever de apontar essa questão. Então, aí a regra do mundo privado, ela não vale mais, porque ele diz, isso não é um crime contra uma sociedade específica, histórica, isso é um crime contra a humanidade. É um crime de lesa humanidade. Então, é um crime maior. Então, há uma espécie de hierarquia entre os usos da razão, que põe a razão pública, a razão em relação aos eruditos, que depois vocês podem me dizer, é uma razão idealista, porque primeiro você pensa, depois você muda a sociedade, porque no final do texto, vocês vão ver que ele vai dizer exatamente isso. Pode ser que depois que, né, você produziu esse pensamento, vamos dizer assim, erudito, esse pensamento volte ao social e mude essas estruturas por dentro, que é um pouco o movimento que ele espera que aconteça, né? Que a dignidade humana, que foi pensada num ambiente erudito, ela também modifique, mas modifique estruturalmente a história aqui agora, a história do tempo presente, né? Então, essa questão do tempo privado, né? Então, é claro que ele espera, Kant, que no futuro a universidade leia Kant, né? Óbvio. E que se possa tratar das Sagradas Escrituras num outro modelo. Mas ele diz, mas eu não estou fazendo isso agora. Enfim, eu estou simplesmente escrevendo os meus livros e eu vou continuar escrevendo os meus livros porque isso é um dever com a humanidade. Então, um pouco essa questão que ele põe. E aí vem um outro tema, também um outro tópico que se põe aí, que é também um outro movimento, que é talvez o terceiro movimento do texto, é que a pergunta muda. A pergunta era, o que é esclarecimento? A pergunta principal, que ele responde essa pergunta assim, esclarecimento é usar saber, pá, ponto. É ser maior de idade e tal. Mas a questão tá bom, é usar saber. Mas nós somos esclarecidos agora e nós podemos ousar saber completamente agora, aqui agora. Então, essa relação histórica com o ousar saber, nós podemos já estabelecer que nós estamos esclarecidos. E aí ele diz que uma frase que eu acho que a abertura para aquilo que a gente vai estudar depois em Hegel, não, nós não somos esclarecidos, nós estamos em processo de esclarecimento. E esse processo de esclarecimento, como vocês viram no outro texto que a gente leu, ele é uma espécie de ordem da natureza humana. A natureza humana, deixada livre para pensar racionalmente, necessariamente apontará para a emancipação. Assim colocada diante da sua racionalidade, essa racionalidade vai necessariamente caminhar para a emancipação. Por isso, porque isso é da ordem da própria natureza humana, que um entrave a essa emancipação, ou seja, eu cortar essa emancipação, é um crime contra a humanidade. Então, é um pouco esse o desenho do texto, tá? Esses três movimentos do texto. Que ele sai de uma pergunta, passa dessa pergunta para uma outra questão, que é a questão desses dois tempos, vamos dizer assim, dessa dupla temporalidade do homem, o homem no seu tempo de vida, e na Prússia, de Frederico, e o homem enquanto humanidade, que são dois elementos diferenciados. Ou o homem diante do Frederico Guilherme, né, do rei que pergunta para o Kant por que ele está doutrinando os rapazes, né? Enfim, falando contra, vamos dizer assim, as Sagradas Escrituras, né? Então, ele diz, não, eu não estou falando contra as Sagradas Escrituras, primeiro porque isso não está no programa da minha disciplina, né? Um pouco a resposta que a gente daria,
E depois não é essa questão, eu não estou me colocando contra as estruturas da sociedade, né? Eu estou simplesmente dizendo que é preciso haver um espaço. É um pouco essa ideia também, aí isso não está no texto, mas tem todo um debate sobre isso, quem são os eruditos, né? Porque também uma das coisas que você pode ler no texto, e está no texto, é que só deve pensar livremente aquele que é o erudito, né? Então os outros seguem, né? Enquanto a massa, o gado segue, o erudito pensa. Só que eu acho que tem essa questão, claro, enfim, ele tá, não estou tirando esse elemento tal, mas é um pouco como se a gente pensasse, pensando de outro modo, que a universidade ou esses espaços de pensamento, eles são exercícios de liberdade, que se põem acima até das regras da sociedade. Aqui, por exemplo, na universidade, a gente exercita elementos de contravenção, não, né, mas de modificações sociais que podem ou não vir a vingar na vida normal. Então, uma espécie de bolha, né, que ele pensa desses eruditos, onde é necessário que se possa pensar livremente. Ele fala isso no texto com toda clareza, ele fala assim, se você é um padre, você deve seguir as regras da igreja, se você é um professor, você segue as regras da escola, mas enquanto um homem que pensa as escrituras, que pensa a filosofia, você deve, é um dever com a humanidade pensar livremente e colocar-se livremente nesse livre fluxo do pensar. Então, é um pouco essa ideia. É claro, aí você vai dizer, mas que coisa idealista, né? Claro, é idealista, porque primeiro a gente pensa, primeiro a gente estrutura a nova sociedade num âmbito que é das ideias, e depois essas ideias podem vir a se tornar atuais e históricas. Sim, tá inscrito aí, mas percebam como ele faz esse movimento interno do texto, desse texto, que põe todas essas questões. Eu queria, então, que agora vocês lessem esse texto e produzissem, então, para mim, essa leitura também desses movimentos do texto, como é que esse texto se movimenta, inclusive contando a paragrafação do texto, tá? Então, o texto tem uma ordem de parágrafos, e pode dizer no quinto parágrafo, no quarto parágrafo, como que esse movimento se dá. Por que eu estou falando da paragrafação? Porque também, apesar de, tá, enfim, a paragrafação, às vezes, do original ser um pouco diferente, é interessante perceber esse movimento também que é formal, tá? Como é que a forma do texto se desdobra, tá? Como é que ele escreveu esse texto? Como é que ele põe uma coisa e depois a outra, né? Como é que ele vem de um tema, que é a pergunta, que é esclarecimento, e ele sai na outra ponta do texto, então ele entra com uma pergunta, e ele sai na outra ponta falando, na verdade, dessa necessidade da razão pública de liberdade para o esclarecimento. Então ele faz uma volta interna desse texto, quase como se ele dissesse que aquela pergunta inicial pelo casamento, que é aquilo que motiva o texto, ela é banal, né? Enfim, ela é histórica, enfim, né? Ela não interessa, assim, um pouco lembrando aqui uma questão que, enfim, não está aqui, mas que pode ser legal, uma vez pensar, porque o Kant é um leitor de Rousseau, né? Quando Rousseau é convidado, por exemplo, para escrever a Constituição da Polônia, né? Para escrever as regras da Constituição e tal, perguntam para ele, mas por que você não usou o contrato social, né? Ele fala porque a Polônia já é uma sociedade constituída historicamente. O contrato social é de direito, a constituição de uma sociedade é de fato, e entre o direito e o fato a gente tem que fazer uma equação. Quanto mais próximo do que é de direito, melhor, mas o de fato nunca vai ser o de direito completamente. Eu não aplico, né, a regra do contrato social. Então, é um pouco esse jogo que o Kant está fazendo aqui também, nesse texto. Com todos os problemas, óbvio, que a gente vai ver depois que o Hegel vai dizer, olha, ele não pensa historicamente, né, porque essa questão do esclarecimento não fica muito clara, como é que ela vai se dar, enfim, então, mas isso está dado no texto já. Vocês têm alguma questão ou várias questões? Então, eu queria que vocês fizessem esse movimento interno do texto, então vocês vão ler esse texto, não sei se vocês já leram, né? Não precisa ser esse movimento que eu fiz, tá? Não precisa ser esse jogo que eu fiz. Também não precisa trazer elementos externos do texto, só mostrando para mim e para nós, né, enfim, lendo junto, como esse texto se movimenta na sua
estruturação interna. Como de uma pergunta eu saio numa outra questão, e dessa questão eu tenho o problema da razão pública e da razão privada, e como da razão privada eu chego nessa noção de esclarecimento. Aliás, já vou dando aqui uma dica, eu geralmente coloco como pergunta na prova me explicar a distinção que se opera nesse texto entre razão privada e razão pública, e o que ela provoca na argumentação interna do texto. O que essa distinção produz, né? Enfim, nessa argumentação interna do texto, que é um elemento constitutivo desse texto, tá? Então, é sempre um momento importante. O que eu também costumo perguntar depois, enfim, tenho várias provas, eu posso escolher as questões, tenho branco de questões, mas enfim, também em relação a essa questão de uma era que não pode colocar a outra em estado de obscurantismo, né? Como é que isso funciona, né? Mas você já fez? Que legal, não, tudo bem. Eu acho que você pode... se você quiser até falar como é que você fez, assim, como é que é a sua estrutura. Como assim? Explica de novo como vai ser a prova. Na verdade, a prova são algumas questões, né? São algumas questões de texto, tá? Não vou perguntar nada para vocês que não esteja no texto. E uma das questões que eu já fiz num curso mais ou menos parecido com esse, porque os cursos são mais ou menos parecidos, né? É responder a essa questão, qual é a distinção e qual é a função interna do texto da razão pública e da razão privada. A atividade é ler o texto, resposta à pergunta, o que é esclarecimento, e tentar mostrar, pensar como esse texto se desdobra argumentativamente, quais são os movimentos argumentativos do texto. Né? Como é que ele sai de uma pergunta, chega a uma outra coisa. Pode ser que vocês leiam coisas que eu não li. Então, é isso também a leitura estrutural traz, né? Às vezes, algum elemento que interessa muito mais a vocês tenha passado, não passado batido, mas tenha passado como não tão fundamental à minha leitura, à estrutura da minha leitura. Tá? Então, é um pouco essa atividade. Diga. Naquele drive tem 2 traduções. Aí alguns colegas me perguntaram qual das 2 que era para usar. A que tem as notas de rodapé ou que não tem. Quais que são as 2? Fala aí os tradutores. Deixa eu ver aqui. Agora precisa ter um pouco de paciência, que eu vou abrir ainda. Ixi, porque se eu for abrir, gente, eu vou perder essa aula e não vou achar nunca mais. Não vai... Então deixa eu abrir aqui o Ai, nossa, um bicho muito louco em cima do Kant, ó. Vocês não vão ver. Não aqui, dá pra ver. Resposta. Tem uma que não tem a tradução escrita aqui de quem é, que é uma que tem umas notas de rodapé. Que tem uma capa com os coisinhos no canto, assim? Não, no arquivo não tem a capa, tem só o textão assim, já batido. Consigo entrar, peraí. Porque... A outra tradução, acho que aqui tem. Traduzido por Luiz Paulo Roné. A do Roné é uma tradução clássica, é uma tradução legal. E essa outra, eu acho que eu sei qual que é. Peraí, deixa eu entrar. Eu acho que tem um site, eu acho que é desse site. Tem um site que chama Luso, não sei o que lá, que tem um monte de tradução, que é um site português, enfim, que tem um monte de tradução que também a gente usa bastante, enfim, que é fácil de encontrar. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que essa tradução primeira que eu falei, que não tem identificação, ela é aquela tradução de português de Portugal, se eu não me engano. Ela tem até a marca de corte, não tem? É exatamente o livro como ele vai ser publicado. Então é desse site Luso, não sei o que lá, que tem traduções interessantes, assim, enfim, não tem nenhum problema. Vinícius Figueiredo. É do Vinícius Figueiredo? Então não, ele é brasileiro. Ele também é um kantiano famoso. É legal a gente conhecer os tradutores, porque a gente vai conhecendo também os nossos pares, os nossos colegas, né? Vinícius Figueiredo, que é um estudioso de Kant, da política de Kant, importante, já teve vários cargos, inclusive de renome aí na pesquisa, e o Rouanet, que na verdade não é um acadêmico, ele era diplomata, né? Quando me perguntaram, eu indiquei o do Rouanet, que eu acho uma leitura mais fácil.
Pode ser do Rouanet. E tem notas? As que tem notas. Eu acho que é legal vocês compararem essas coisas também. Quando vocês vão comprar um livro, por exemplo, isso aqui que eu citei para vocês é da edição 70, tá? Edições 70 é uma editora de Portugal, que agora está fazendo um contrato, inclusive, com o Brasil, como eu falei para vocês, e eles publicam muitas traduções, tá? Elas não são ruins, não é isso, mas às vezes algumas são antigas, tá? Então, várias do Hegel, tem vários aqui. Isso aqui era uma coisa que a gente desejava quando eu estava na faculdade, porque era caro, né? Português, livro importado. E elas são, mas se vocês pegarem, por exemplo, isso aqui, a tradução é do Arthur Mourão. Todas são do Arthur Mourão, porque ele tinha provavelmente uma equipe de alunos que traduzia com ele. Então, são traduções que, assim, são desiguais, né? Tem várias traduções dele, tem traduções do Adorno, então, não é que é ruim, tá? Não é ruim, não. Agora, tem traduções, algumas coisas que, se tiver uma outra tradução, a gente pode usar e pode comparar, né, também. A gente compara muito traduções. Eu falar para vocês, eu tenho às vezes 3, 4 vezes o mesmo livro, tá? Porque você compra outra tradução, por exemplo, os prolegômenos do Kant, eu tenho dos Pensadores, eu tenho da edição 70 e tenho a nova tradução que saiu da Liberdade, da Estação Liberdade. Então a gente vai comparando também as edições, né? Comparando as notas de rodapé, as sugestões novas que aparecem, então, mas eu acho que vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Sim. É que vocês acharem melhor, mas se o João falou que a do Rouanet é melhor, as traduções mudam bastante. Eu vou pegar um exemplo, esse exemplo do Heidegger, que eu não vou conseguir recuperar aqui para vocês, porque não está escrito. Também tudo que eu falo está escrito. Mas deixa eu pegar uma tradução, uma questão que é importante de tradução. Vou pegar uma questão, então, do autor que eu estudo, que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin, eu tenho em alemão, e tenho 2 traduções, essa daqui que é do Rouanet, né, assim, e essa daqui que é português de Portugal, que é do Barrento, que eu não vou pegar, porque senão vai cair tudo. Então, eu tenho 3 traduções. As 2 traduções, tanto a do Rouanet quanto a do Barrento, elas traduzem a palavra Darstellung, que é em alemão, por representação. Darstellung significa representação em alemão. Os 2 traduzem por representação. Só que o Benjamin, nesse texto, está fazendo uma crítica à representação, que a representação em alemão também se diz Vorstellung. Então, ele está fazendo uma crítica à representação, só que a palavra sendo traduzida por representação faz com que o texto não tenha sentido, porque ele diz o grande problema da filosofia é a representação. Só que o que aconteceu é que a filosofia moderna virou a filosofia da representação. Ué, então tá bom, não tem problema nenhum. Aí você vai ver o alemão, e isso já é uma questão que todo mundo que estuda esse livro sabe, a palavra é Darstellung, que é exposição, que deve ser traduzida para fazer a diferença por exposição. É representação em alemão, mas no sentido do teatro, por exemplo. A gente usa a palavra representação no teatro, né? Ah, teve uma representação da peça X, né? Então a gente usa muito essa palavra sim. Não é que está errado, mas a tradução ela perde exatamente o sentido interno da crítica, que é Darstellung e Vorstellung. Vorstellung é aquilo que está na frente, né? Vorstellung, né? É a representação, pôr de novo. E Darstellung é apresentar. São coisas completamente diferentes. E ele está fazendo exatamente essa distinção. Na tradução, as 2 palavras significam a mesma coisa. Não é que está errado. Se fosse uma tradução de jornal, inclusive se vocês pegarem essa palavra e jogar no Google Translator, que a gente usa muito, ela vai traduzir por representação. Então é a tradução mais imediata. Então ele não está errado. Simplesmente causa problema porque a gente não percebe essa sutileza do argumento. Na verdade, o argumento perde o sentido nesse caso. Outros problemas, por exemplo, você tem as palavras no Platão, por exemplo, né? Então você tem uma palavra que traduz verdade ou real, a palavra aletheia, né? Ou aletheia. A aletheia a gente traduz por verdade, mas pode ser traduzido por real também, né? Porque o real também é aletés, né? É aletheia. Só que você traduzir por verdade ou por real faz diferença. Aí você vai olhar no original, é aletheia, né? Assim, a palavra, né? Então, tem todas essas questões que elas são internas ao texto. Aí, quando Heidegger foi estudar o termo grego para verdade,
ele notou que esse termo grego para verdade, aletheia, ele é um termo muito específico. E aí todas as traduções elas começaram a ficar mais problemáticas, né? Porque ele notou, isso a gente vai ver depois, porque a gente vai ler o texto do Heidegger sobre o Heráclito que chama aletheia, né? O que que o Heidegger nota? A palavra aletheia, que foi traduzida pelo latim verdade, né? Enfim, que foi traduzida a partir do latim, em grego não significa verdade como em latim, porque aletheia é uma palavra que se diz pelo negativo. O A é, para o Heidegger, tá? Tem gente, há controvérsia. O A é uma partícula de negação, né? O A grego, né? Do aletheia, e o lântano, né? Letheia, né? A segunda parte da palavra, ela refere ao verbo esconder ou ao rio do esquecimento, lete, né? Então, a aletheia seria desesquecer, né? Não lembrar, mas desesquecer, ou desencobrir. Mas se diz pelo negativo, né? É o contrário de verdade, diferente de verdade. Então, percebe? Então, essa questão que o Heidegger traz, ela vai incidir nas traduções. Eu nunca vi nenhum helenista traduzindo verdade por encobrimento, desencobrimento, nunca vi, mas sempre fica um pouco essa questão. É real? Então, eu traduzo por real, por realidade? É uma questão interna ao texto, né? E por isso que a gente coteja, né? Que palavra é essa? Ah, é verdade, tá, enfim, porque pode mudar para você o sentido dentro de uma pesquisa. Agora, claro, se você estiver lendo na boa, assim, não está errado, não é que está errado, mas percebe um pouco essa questão? A gente vai ver muito isso no Heidegger, que ele trabalha muito com essas questões, né, internas às palavras, né, do grego, né? O outro termo que ele vai falar também é o termo falso, né? Que vem do latim, né, falso, que é aquilo que cai, né, aquilo que decai, né, só que falso é a tradução por falso do latim, do termo grego, o termo grego é pseudo, né, e pseudo não é falso, né, necessariamente, né, quando você fala que eu tenho um pseudônimo, eu assinei o cheque com pseudônimo, né, não é isso, né, você assina, o cheque é falso porque você não assinou com algo que não é de forma alguma verdade. Agora, pseudônimo é outra coisa, né? Pseudônimo tem uma outra, ressoa um outro elemento. Então, todas essas questões, elas são internas ao texto e elas estão no nível também do estudo desse texto. Enfim. Então, é nesse sentido. Mudam, às vezes, drasticamente o sentido do texto, sim. Fora outras coisas, né? Se vocês pegarem o próprio Platão, que peguei aqui como exemplo, ele tem trechos que são que são cômicos, né? Assim, tem um trecho que eu não vou conseguir reproduzir aqui, vai ficar gravado, mas tudo bem, né? Tem um texto que ele fala assim, se você tô falando que nem o cara do BBB, se você tá ainda atrás daquela cachorrada do rapaz lá, você fala umas coisas meio assim, de duplo sentido, assim, né? Você ainda tá atrás daquele menino, tal, que eles estão batendo um papo antes de começar, né? O proscênio, né? E tudo isso, evidentemente, dentro de uma moralidade que não é mais a greco-romana, é, é apagado pela tradução. A tradução pode ou não enfatizar esses elementos, né? E aí, Sócrates, você ainda está atrás daquele menino, né? Enfim, você ainda está com aquele, né, interessado naquele rapaz, tal. Isso tudo também é muito ambíguo, porque não deve ser nunca anacronicamente entendido como nós entendemos, tá? Sempre foi uma relação muito mais problemática, né? Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, tá no texto do Foucault, a História da Sexualidade. Então, claro, tá dentro de um outro código, né? Só que aí você pode apagar. Ou então tem um autor do Renascimento que chama François Rabelais, alguém já leu? Que o texto é absolutamente cômico, assim, né? Tem um monte de palavrão, assim, a gente até fala rabelaciano, né? Hoje em dia virou que nem kafkiano. É aquela coisa bem assim, cheio de palavrão, de comer até vomitar, essas coisas meio engraçadas. Eu já li traduções que simplesmente desaparece qualquer tipo de insinuação sexual, de duplo sentido, né? Você tem uma moralização também dos textos, né? Então, as leituras, elas têm lentes históricas, né? E
Tipo os livros do Bukowski também, claro, você pode traduzir sem nenhum palavrão, sem... Né? Hoje em dia a gente está super nessa onda, né? Por exemplo, o Bukowski, né? Que é um cara super machista, né? Daqui a pouco vai pegar e tirar todas as partes machistas, aí não sobra nada, né? Sobra 2 linhas. Não estou nem fazendo crítica, eu acho legal, tá? Não tenho nenhuma crítica nesse sentido. Mas, assim, você pode ou não enfatizar esses elementos na tradução, né? Você pode ou não. Eu falei para vocês de uma, essa é clássica já, né? Não, acho que eu não falei aqui, da tradução do Édipo, né? Do Sófocles, né? Quando é muito engraçado esse pedaço, né? A Jocasta, o Édipo chega para a Jocasta e fala: mas como que era esse Laio aí, hein? Como é que era esse rei? Aí ela olha assim para o Édipo e fala: ele era assim, tipo, alto como você, ele era assim, ele era igualzinho a você, né? Ela vai percebendo, assim, ela vai se ligando. E essa palavra que ela fala, ele era alto como você, a palavra é megar, né? Grande como você. Só que pode ser melar, negro como você. Então, é uma questão de tradução, de recuperação dos níveis do texto, e se for, ele era negro como você, muda completamente uma estrutura de leitura que a gente tinha do texto, né? Enfim, não muda o texto, porque na verdade o que ela estava fazendo, na verdade, é o reconhecimento, né? Falando, ixi, ele era igual a você, acho que você é meu filho, ela se liga, né? Quando ela se liga. Mas, assim, esse um momento bem importante do que está se lendo hoje, né? Isso seria impensável no século XVIII ou no século XIX, quando essas tragédias gregas foram traduzidas. Você nunca pensaria que era Melar, porque você está dentro de uma visão eurocêntrica que pensa a Grécia como branca. Ou seja, a tradução, ela envelhece nesse sentido também. Né? Ela envelhece das ênfases que cada tempo vê. É um pouco aquela questão do Pierre Menard que eu falei para vocês, né? Você lê um texto num outro tempo, esse texto sendo o mesmo é outro. E a tradução, ela sofre muito com isso, realmente. Até assim, se eu for traduzir alguma coisa, tentar traduzir alguma coisa do Platão, que soava engraçado há 20 anos atrás, hoje em dia talvez não soe o termo, a palavra usada, né? Pode soar hoje em dia como antigo, antiquado, né? O mesmo termo, que em grego se conserva igual, sempre igual, né? Mas você está traduzindo, você está de alguma forma recriando numa outra língua, né? Então eu acho que é bem interessante. Eu gosto muito, já falei para vocês, de fazer tradução, mas não tradução, não assim, tradução de Kant, essas coisas assim, nunca me aventurei, porque primeiro eu acho muito difícil, né? Kant, vocês já viram, esses textos que vocês estão lendo são simples, mas ele costuma fazer frases com muitas subordinadas, né? Que é muito comum, é próprio do alemão, né? Às vezes você fala, meu Deus, onde termina essa frase? Ai, não vai embora. E, então, não sei, não é muito... Eu nunca tentei. Mas eu gosto, por exemplo, de traduzir coisas que têm uma pegada mais poética. Por exemplo, traduzir o poema de Parmênides, né, que já tem várias traduções, não precisa nem traduzir. Traduzir, pegar trechos do Heráclito. E qual que é a vibe da tradução? Já tem tradução, né? A vibe é procurar um outro termo que faça um outro eco, né, que encontre coisas diferenciadas, sendo o mesmo, né? Porque você tem que respeitar também o original, claro. Mas as traduções fazem muito isso, assim, de mudar o sentido, às vezes radicalmente, o sentido histórico. Como eu falei dessa da Dastello, que é o que eu conheço mais, mas tem essa clássica do Heidegger também, né, da manualidade, né, que hoje em dia é traduzido de outro jeito, exatamente para marcar que ele está fazendo uma oposição, né? Então, que esse termo tem uma função, não é um termo neutro, tem uma função dentro do argumento, né? Enfim, a palavra objeto em Kant também, ora ele usa a palavra objeto que vem pelo latim, ora ele usa a palavra objeto que vem pelo alemão. E há várias tentativas de leitura para saber o porquê que ele usa esses dois termos. A palavra faculdade também, porque eles têm dois termos, nós não temos. No nosso caso, aqui da história da filosofia, vou até pegar aqui para falar direitinho para vocês, já tem uma questão de tradução aqui, que o Ricardo Terra fala disso.
a questão do Kant, aqui nesse texto, que a gente faz, eu falei para vocês, né, faz duas ideias de história. Ele diz assim, não, isso aqui, é a primeira nota, não é a primeira nota. Ele fala exatamente dessa questão da história. Eu acho horrível ter que ficar procurando a nota, né? Ele vai fazer exatamente essa questão de duas formas de dizer história em alemão, né? Que o Kant está realmente usando desses dois modos de dizer história em alemão, que a gente só tem uma palavra para história, né? A gente só tem a palavra que vem pelo latim, que é história, né? Eles têm duas. O ruim é que fica tudo gravado, né? Se alguém for ouvir, vai rolar de rir, mas porque eu não sei pronunciar direito, minha pronúncia é bem ruim. Mas história em alemão pode ser Geschichte também, Geschichte, né? Pode ser Historie, né? História, ou Geschichte. E se você usar uma ou outra, você está marcando duas questões diferenciadas, né? Quando você usa Weltgeschichte, né? Geschichte, nossa, que horror. É história universal, né? Você está usando um termo que vem do alemão. Agora, quando você usa Historie, né, que é um termo que vem do latim, você está fazendo também uma diferença. Agora, na tradução, isso fica igual às vezes, percebe? Então, a tradução pode ou não te ajudar nesse caso. Então, enfim, eu acho que é sempre legal pensar. Eu não achei a nota até agora, e agora eu vou ficar implicando com essa nota, peraí. Que é uma nota que fala exatamente dessa questão que o Kant está colocando aqui, essa dupla forma de visar a história. Inclusive, uma dupla forma de usar termos para dizer história, né? A gente, por exemplo, pode fazer aqui em português, o que é ruim, mas enfim, porque essa palavra não existe, mas tudo bem, por muito tempo se usou história com H e história com E, né, para fazer uma distinção. Pode ser também, né, mas história acabou caindo em desuso. Na minha época de escola era muito comum, quando a história, a grande história era com H, era história, né? Agora, quando era histórias, a história de Esopo, a história do cachorrinho, era com E, história, né? Hoje em dia caiu um pouco em desuso, mas na tradução, né, você perderia essa nuance, ou você marca essa nuance, se você quiser. Então, existia, eu lembro, acabei de lembrar, eu tinha um livrinho que chamava História de Esopo, que era um cachorrinho, nossa, lembrei, isso veio do Alente, que era com E, né, enfim. Mas hoje em dia, se você usar, você tem que dizer que usou. Eu até lembro disso, porque o Rubem Alves, que acho que talvez alguns já tenham ouvido falar, que era um pensador brasileiro, enfim, ele fez um livro todo baseado nessa distinção, e aí ele ficou muito bravo, e eu li, na verdade, ele bravo falando do que o livro, né? Que o revisor mudou e botou tudo história com H. E aí perdeu completamente o sentido do texto, porque ele fazia uma oposição, aí era uma oposição de história com história, que nem essa questão da Dastello, né? Fica a oposição da representação com a representação, perde o sentido, né? Então, quando você está fazendo uma oposição. Isso, na tradução, precisa ser marcado, porque às vezes uma língua tem vários termos para uma palavra e a outra não, né? Por exemplo, a gente só tem uma palavra para dizer palavra, né? Pode ser vocábulo, mas elas não têm a mesma distinção, né? De palavra, parole e mot, né? De palavra escrita e palavra falada, né? Então, já é uma questão, né? Fiquei intrigada porque os dois tradutores para o português do texto escolheram a palavra entendimento. Então, você sabe que existe uma tradução portuguesa que traduz assim, o que são as luzes, né? Fica todo mundo rindo, falando, vou fazer luzes. Porque a noção de esclarecimento ou iluminismo, né? Enfim, mas existe inclusive uma noção, e aí também é interessante, que Aufklärung seria uma forma do iluminismo ou do esclarecimento própria ao alemão, que teria distinções realmente no próprio termo. Então, você traduzir por esclarecimento ou deixar o termo Aufklärung em alemão, faria diferença.
É um texto da Hannah Arendt, que traduzem sempre por luzes, que são as luzes, né? Mas é uma escolha, por que não o iluminismo, né? Por que não vincular ao iluminismo francês, né? Porque o iluminismo seria esse movimento francês. Por que Aufklärung, esclarecimento? Na verdade, é que não está aqui, tá? Mas tem uma nota naquela tradução que eu uso que fala exatamente disso, porque a escolha de traduzir por esclarecimento. Aufklärung por esclarecimento e não iluminismo. Então, são escolhas de tradução, mas é exatamente a questão, né? Você poderia ter traduzido por iluminismo, e poderia ter justificativas para ter traduzido por iluminismo, ou por luzes, né? É que luzes fica engraçado. Porque a palavra significa isso, né? A palavra, ou às vezes, quando a palavra é muito específica, deixar em alemão, inclusive. Vocês vão ver que alguns termos ficam em alemão, e a gente já sabe o que significa, né? Ou aprende, ou acostuma com esse termo, né? Mas essa questão, eu acho que é fundamental saber, vamos dizer assim, por dentro das línguas. E aprender as línguas, tá, para não ficar falando errado, que nem eu, claro, né? Porque eu não tenho ouvido para aprender línguas, então é horrível, né? Mas fazer esse cotejo do texto. Então, você fala, sei lá, aparece a palavra história no texto do Kant. Que palavra ele usou? Vou lá olhar no original, falar, olha, ele usou a palavra em alemão. Por quê? Né? Sabe? Às vezes você pode descobrir que não encontrar nenhuma regularidade. Ele usou por sinonímia. Ok. Ou não, você pode descobrir uma coisa interna no texto que nenhum outro pesquisador percebeu, né? Pode ser também. Então é uma questão, eu acho que colar ao texto é um pouco isso, sabe? É o próprio texto que vai te dar essas dicas, essas deixas. E vai falar assim, mas eu vou enfiar o nariz no texto e nunca mais tirar. A questão do anacronismo que eu quis trazer para vocês é exatamente porque você move o texto por dentro, né? Você, por exemplo, essa questão do Aufklärung é uma questão que eu acho bem interessante de ser movida por dentro. Então tá lá no texto, como é que ele articula, qual a diferença da noção de esclarecimento ou Aufklärung, da noção de iluminismo, se é que há. Então tudo isso é uma pesquisa já. A gente já tem aí uma pesquisa, né, de história da filosofia, para quem tem interesse, claro. Eu acho que tudo isso é como a gente trabalha com o texto. Então, essa questão do Goldschmidt, ela tem essas dimensões também, né? A dimensão, inclusive, linguística, né? Do termo que é usado, não é só do argumento. Vocês vão descobrir que nós da filosofia, nós somos o terror dos revisores, né? O Marco, meu marido, é um pouco revisor, né? Ele é revisor. Mas a gente é o terror do revisor, porque, por exemplo, não pode trocar a palavra, né? Porque se a gente usou a palavra natureza, e ela aparece 5 vezes no parágrafo, ela vai ter que aparecer 5 vezes no parágrafo. Eu não posso colocar a floresta no meio, sabe? Trocar a natureza, está muito repetida aqui, vamos colocar o mundo vegetal? Não, não pode, porque a natureza é um conceito, percebe? Então a gente é muito apegado a palavras também, né? Então tem que ser essa palavra, né? Não pode ser outra, tem que ser, às vezes, aquelas palavras horrorosas que a gente inventa, né? Neologismos, mas é esse. Aí o revisor fala, nossa, mas essa palavra é muito feia. Não, mas é essa, porque essa palavra, ela é o neologismo que recupera tal coisa, né? Tal termo, né? E claro, né? Não estou dizendo que a gente não deve prezar pela harmonia do texto também, né? Porque tem uns textos que tá louco de ruim de ler, né? Mas, assim, é um pouco diferente de você ter uma liberdade grande, uma maleabilidade grande de lidar com o texto. A gente tem é como se o texto fosse cheio de pedras, né? A gente nunca sabe se aquilo é simplesmente uma palavra ou se aquilo tem uma função conceitual. Enfim. Então a gente fica sempre muito preso ao texto, né? Mas, enfim, isso no fim a gente começa a achar divertido depois de um tempo, assim, ficar caçando palavras. Outro dia, assim, eu estava na aula que eu dei ontem, né? Eu estava lendo um troço do Hegel, né? Um troço é ótimo, mas é um troço mesmo, porque estava lendo a fenomenologia do espírito e aí aparecia lá uma palavra que é desvio. E como eu estava muito com essa questão da tradução do Rouanet para a palavra Umweg, né? Que é caminho, um desvio, né? Que anda em círculo, eu fui ver no original
em alemão se a palavra que o Hegel usava era essa, Umweg, não era. Então, né, se fosse, eu já tinha assim, olha que interessante, então veio daqui, e aí você constrói você abre uma porta, né? Mas não era outra palavra, na verdade, é o desvio da refração do raio, né? Enfim, mas você vai recuperar exatamente aquela palavra, que para o tradutor, ele não está preocupado com o texto do Walter Benjamin, que também leu Hegel, ele está preocupado com outra coisa. Então, é um pouco esse nível que eu acho que o Goldschmidt permite que a gente acesse, tá? E não só, tá? O Goldschmidt é um autor que tem esse tipo de leitura, mas você pode chamar essa leitura também de leitura exegética, né? Hermenêutica, né? Que fica colada no texto, né? Enfim, fazer a exegese do texto, né? Enfim, que é, na verdade, da estrutura da filosofia, né? Na Idade Média o que se faz é isso, né? É ler o texto infinitamente, muitas vezes, e comentar o texto. Por que não tem hermenêutica no nosso departamento? Eu acho que tem até uma Eu quis disciplina que chama perguntar isso, mas nunca hermenêutica. porque no seminário tem hermenêutica. Então, tem uma disciplina que chama hermenêutica no departamento. Eu acho que nunca ninguém deu. Desde quando eu entrei não teve oferta dela. Porque tem fenomenologia, hermenêutica. Quem dava muito essa disciplina era o professor Gerson Brea, que trabalha com fenomenologia, hermenêutica. Eu acho que ele, desde que ele foi ele está morando na Alemanha, a gente acho que nunca mais ninguém deu. Mas, por exemplo, acho que o Marcos Aurélio daria o curso de hermenêutica, se eu pedir. O Marcos Aurélio trabalha com fenomenologia e essas questões mais próximas. O Márcio, talvez, né? Pode pedir. Vocês podem pedir também, teve né? assembleia hoje sobre a oferta, eu nem fui, senão Teve, né? Vocês tinham falaram pedido. lá sobre No próximo oferta aí. semestre eu peço, então. O que Porque vocês vão querer da gente? Não adianta nada querer da gente alguma coisa que é tudo muito amarrado, né, na oferta. Eu, para conseguir dar um filosofia da curso de religião e metafísica são as mais pedidas. metafísica, mas metafísica é uma obrigatória, tem isso todo ano. Mas tópicos especiais, né? Tipo, coisa assim. Tópicos especiais. Filosofia da religião é uma disciplina optativa, né? Engraçado como muda, né? Antigamente todo mundo queria existencialismo. Era uma disciplina que era um caos, todo mundo queria existencialismo. A gente também até cantava Chiquita bacana, é existencialista, porque todo mundo só queria saber de coisas de existencialismo. Aí agora mudou. Agora ninguém mais quer saber de existencialismo. O existencialismo é legal também. Mas acho que também porque tem bastante oferta, né? Agora vai ter bastante gente que vai trabalhar com fenomenologia da música também, com estética da música, porque chegou um professor novo que trabalha com isso. Acho que também pode ser legal, né? O Jean também trabalha com isso, né? O professor Jean Hubert. Então, enfim, a filosofia tem gente com milhões de enfoques, né? Assim, é só pedir, né, gente? Sim, alguns professores oferecem, né? Se vocês pedirem. Eu mesmo estou oferecendo agora 3 disciplinas, né? Enfim, porque eu tenho 2 obrigatórias, que peguei essa daqui, estética, né? Que é a minha área. Mas aí eu fazia tempo prometido fazer um curso que fosse específico. Ai, aquele negócio ligou. Que fosse específico só sobre teoria do conhecimento do livro do drama barroco. Aí eu estou dando um curso só sobre isso à noite, né? Mas assim, enfim, foi meio a pedidos, né? Assim, não foi muito, mas... Então, gente, eu vou parar a gravação. Eu queria ter parado a gravação antes de ficar falando essas palavras em alemão tudo errado, mas tudo bem, né? Vai ser, se vocês não fizerem